O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar? Não tenho forças. De mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Filipenses, nos apresenta São Paulo preso. São Paulo está preso e escrevendo para a comunidade de Filipos, que começou a desanimar na fé. A comunidade de Filipos é a comunidade preferida de São Paulo. Foi a única comunidade de quem ele aceitou receber ajuda. De todas as outras, ele disse: não, entendeu? Eu prego o Evangelho pelo Evangelho, não quero. Preferiu evitar para que não o acusassem de interesseiro. Mas da comunidade de Filipos ele aceitou. Ele tinha um carinho especial pela comunidade de Filipos. Pois bem, mas exatamente esta comunidade que começa a esfriar na fé. As dificuldades começaram a aparecer, as propostas mundanas se tornaram mais eloquentes, mais desejáveis, não recusáveis. Porque quando a gente abandona ou esfria na vida de oração, a nossa ligação com Jesus fica comprometida, porque os pecados se tornam irresistíveis e a coerência de vida, os mandamentos de Deus se tornam pesados por demais. O preço a ser pago fica muito alto. A experiência que nós temos é como fosse muito exigente. A vontade de Deus fosse muito exigente, fosse muito difícil viver o Evangelho, porque você abandonou a vida de oração. Então a sua alma fica fraca, a sua aderência, a Cristo se tornou leve. Você com facilidade se sente tentado a abandonar o Senhor. E isso começou a acontecer com os cristãos de Filipos. Eles, porque se afastaram espiritualmente de Cristo, porque eles se afastaram da palavra de Cristo, eles começaram então como é que diz aqui São Paulo, começaram a se comportar como inimigos da cruz. Eles não queriam o sofrimento. Foge da dor, busca o prazer.
Fuja de tudo aquilo que for muito exigente e busque tudo aquilo que for fácil, gostoso, prazeroso, que me conceda uma compensação imediata, uma recompensa prazerosa. É assim que se comporta o homem carnal. Ele pode até começar por buscar compensações imediatas lícitas, mas vai terminar por buscar compensações imediatas ilícitas também, pecaminosas. Porque o homem carnal, quando ele começa ladeira abaixo, ele vai até o fundo. Pois bem, então São Paulo fala para esses cristãos que eles que outrora começaram bem, generosos, amigos de São Paulo, porque amigo de Cristo, eles agora se comportam como inimigos da cruz. O fim deles é a perdição. Se eles continuarem assim, qual será o fim? Qual será o final deles? A perdição. Porque qual tem sido a finalidade da vida deles? As coisas perdidas. Então, o fim deles, a perdição. O Deus deles, o estômago, isto é, aquilo que dá prazer. Estômago aqui como o sinal, assim como o estômago está para a comida, porque nela encontra sustento e prazer. Quando você tem como Deus o estômago, a imagem é esta, isto é, você busca naquilo que lhe dá sustento, não Deus, que é o alimento. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Não, o seu alimento, aquilo que o sustenta, é o que dá prazer. Busque o prazer, fuja da dor. Busque o prazer, fuja da dor. Busque o prazer, fuja da dor, diz o diabo. Pois bem, o fim deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso, não em Deus, para a maior glória de Deus. Não, a glória deles está no pecado, porque tomaram como princípio de vida fugir da dor, buscar o prazer, e só pensam nas coisas terrenas, isto é, nas coisas imanentes, nas coisas que passam. Por mais que digam que creem, tornaram-se ateus práticos, porque procuram simplesmente aquilo que podem ver e tocar. Então, só pensam nas coisas terrenas, mas diz São Paulo, nós somos cidadãos do céu. Nós precisamos às vezes com violência nos recordar desta realidade. Nós somos cidadãos do céu. Mas o que é que aconteceu com esses cristãos de Filipos? Tornaram-se indecisos, inconstantes, frouxos, medíocres, superficiais. Como este processo começou, talvez nem eles se lembrem, mas eles agora se veem no estado em que se encontram. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isto é, começamos por nos desviar, começamos por um pequeno desvio, do qual nem sequer nos damos conta, porque foi um pequeno desvio, um leve desvio, mas quando nos percebemos, já estávamos longe de nosso Senhor, já estávamos com o coração vazios de nosso Senhor, e cheios do mundo, cheios de mundanidade, cheios daquele princípio, busque o prazer, fuja da dor, e você se tornou inimigo da cruz. Pois bem, mas, meus irmãos, se por um lado nós temos cristãos indecisos, medíocres, superficiais, inconstantes,
e frouxos, do outro lado, no Evangelho, nós temos um pecador com determinada determinação. E nesta sua determinada determinação, ele é admirável. Sim, porque até Jesus se admirou, louvou a sua determinada determinação. Jesus não louvou, Jesus não elogiou a sua desonestidade. Não, a desonestidade não é louvável porque é pecaminosa. Mas Jesus louvou a esperteza daquele homem. A palavra que está no original grego está phronemos, isto é, a prudência. A palavra prudência é uma daquelas palavras que em português nós perdemos o significado, digamos, original, etimológico dele. São Tomás de Aquino, quando fala da prudência, ele diz que é a virtude que nos faz usar os meios para atingir o fim. Qual era a finalidade deste homem do Evangelho? Era ser rico. Qual era a finalidade deste homem? Era angariar, juntar bens aqui na terra. Qual era a finalidade deste homem aqui do Evangelho? Era ter uma vida confortável. Pois bem, no final, o inferno o espera. Mas se a finalidade dele era esta, era aqui e agora, ele estava focado. Ele sabia o que queria. Então diz aqui que ele perdeu o emprego, porque é claro, se ele queria ter conforto a todo custo neste mundo, ele se tornou desonesto, como muitos pais, pai e mãe, quando têm este mesmo objetivo na vida, colocam em segundo, terceiro e quarto planos a sua vida familiar, o seu amor marital, o seu amor esponsal, os seus filhos, porque o objetivo é ganhar dinheiro, o objetivo é progredir na vida, o objetivo é ter uma conta bancária poupuda, o objetivo é ter dinheiro para viajar. Então que se dane a família, que se dane a saúde, que se danem os meus filhos, o que eu quero é ter dinheiro. Estou dizendo isso porque é muito fácil ver a feiura deste administrador infiel, mas é isso que muitas vezes muitos pais e mães, que inclusive vêm à igreja, fazem quando privilegiam o seu trabalho e a sua vida financeira em detrimento da família. Eu quero poucos filhos e tê-los-ei bem lá para o futuro, porque agora eu preciso trabalhar e juntar dinheiro. Então cuidado com a finalidade da sua vida. Pois bem, então ele queria isso. Este administrador infiel, ele foi demitido porque foi descoberto na sua infidelidade. E interessante aqui, é admirável, ele não ficou chorando as pitangas. Eu perdi o emprego, meu Deus, a minha vida é triste, a vida é injusta, como a vida é difícil, eu vou pular da ponte, eu não aguento mais. Nada. Foco. O que é que eu vou fazer para manter o meu estilo de vida? O que é que eu vou fazer para manter o conforto na minha vida? Não era este o seu foco? Pois bem, chamou um. Você deve quanto? Eu devo 100 barris. Escreve aí 50. Você deve quanto? Eu devo 80. Escreve aí 60. Não sei nem aqui os números. Mas ele foi diminuindo para ganhar a amizade daqueles que deviam ao seu patrão, dando-lhes outras notas promissórias, para que, quando ele fosse demitido, ele fosse acolhido por eles, fosse ajudado por eles naquela sua trama desonesta
E Jesus olha aquela atitude e pensa: como seria bom se os filhos da luz fossem tão focados e determinados nos seus negócios espirituais, claro, de maneira honesta, né? Porque se somos focados para a glória de Deus, sempre de maneira honesta, da mesma maneira que este administrador infiel é focado, determinado nos seus negócios. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta determinação, este foco, para que nós tenhamos sempre a sabedoria necessária, a luz necessária para transformar até as situações mais difíceis da nossa vida num caminho para Deus. São Paulo, cheio da sabedoria de Deus, experimentava isso, por isso disse: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, tudo concorre para a glória de Deus. Isto é, se nós estivermos mergulhados na luz de Deus, nós encontraremos até nas situações mais difíceis uma ocasião para crescer na sabedoria, crescer nas virtudes e crescer na nossa intimidade com Deus, caminhando para o céu, caminhando para a salvação. Mas se nós estivermos sem foco, ou estivermos divididos nos nossos objetivos, nós iremos nos perder. Qual foi aqui o motivo do elogio de Jesus para este administrador infiel? Ele tinha um coração inteiro naquele objetivo mau. Mas o que foi elogiado? O fato dele ter o coração inteiro colocado em algo em que o seu coração está focado. O nosso problema é esse. Nós queremos Deus, mas nós queremos também o mundo. Nós queremos o céu, mas nós queremos também os prazeres e falsos prazeres que esse mundo pode oferecer. E aí, é claro, com o coração dividido, nós nos tornamos vulneráveis, presas fáceis do inimigo. Então precisamos pedir a Deus que Ele coloque no nosso coração aquele foco necessário, de modo que nós possamos viver aquilo que Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar, principalmente, o reino dos céus, e o resto vos será dado. Mas primeiramente o reino dos céus. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, veio focado. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Percebe aqui um coração reto, um coração determinado. E é este coração que nós pedimos quando ouvimos a sua palavra. E é este coração que nós pedimos quando fazemos as nossas orações. E é este coração que nós pedimos quando recebemos a Eucaristia. Senhor, que eu te queira e te busque em primeiro lugar, primeiramente, acima de tudo na minha vida, e tudo mais, quando assim for, estará no lugar devido. Eu não estou falando, pelo amor de Deus, que você não procurará neste mundo ter algum conforto, ter um bom emprego, ter um bom salário. Nada disso é mal, e tudo isso é digno de ser buscado. Mas o que eu estou falando é, quando o seu objetivo primeiro, quando o foco primordial da sua vida está em buscar a Deus, tudo mais tomará o lugar devido. Mas quando você não tem Deus como foco primeiro e último na sua vida, tudo mais toma o lugar de Deus. E aí a sua vida vira um caos, porque já não existe o centro ao redor do qual tudo gira. Jesus não está no centro. Jesus não é a base sobre a qual tudo está construído. Não, não tem base. Hoje a minha base são os prazeres, amanhã
a base da minha vida, o foco da minha vida é a glória, depois são os afetos, depois o emprego, isto é, eu sou uma caixa de Pandora. A cada momento sai uma coisa inesperada. A minha cabeça é uma caixa de Pandora. Eu vivo pensando coisas loucas e múltiplas. Mas quando o meu pensamento e o meu coração estão voltados para Deus, tudo mais que vier do meu pensamento e do meu coração estará em consonância, em concordância com aquilo que primeiramente sai do meu pensamento e do meu coração, fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, falando assim, parece até fácil, né? Mas não é. Eu sei disso daí. É uma luta. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Por quê? Porque no nosso coração existe uma luta constante de afetos, de desejos, de inclinações. O nosso coração é doente, a nossa alma é doente, nós fomos tocados pelo pecado, nós cometemos pecado, e isso faz com que haja uma luta constante dentro de nós. E é por isso que nós precisamos alimentar cada vez mais o homem novo, para que o homem velho com as suas loucuras morra. Então, como é que nós alimentamos o homem novo, o Cristo que habita em nós? Na vida de oração, na frequência dos sacramentos, na confissão, na Eucaristia, por excelência, na escuta orante, na leitura orante da palavra de Deus, na prática das virtudes, no exercício da fé, no exercício da caridade, que reforçarão, o exercício da fé e da caridade, reforçarão e aumentarão a sua esperança, a esperança na glória futura, a esperança de habitar naquela cidade, na Jerusalém celeste, da qual somos cidadãos. Não é assim que São Paulo diz aqui? Ele diz: nós, porém, somos cidadãos do céu, de lá aguardamos a nossa recompensa, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.